isso é tão importante, né, você mencionar, porque quando a pessoa aplica ali, vamos dizer, uma carteira com foco de ser antifrágil, né, que, por exemplo, as próprias opções Sim. entram, né, nesse quesito, porque existem ali casos que, pô, a pandemia veio, né, e eu lembro que você também ganhou muito dinheiro com isso, Sim. né, então tava um momento de estresse, um momento de caos, Caos. né, e você se beneficiou, né, de, vamos dizer assim, isso olhando para o aspecto de bolsa, deixando Sim. claro, que se você beneficiou financeiramente, Sim. né, porque você estava bem posicionado ali, que de alguma maneira, né, a sua estratégia foi antifrágil. Como que funcionou essa estratégia que você fez? Que eu lembro que você postou no Instagram na época, eu cheguei até a Sim. trocar uma ideia com você sobre isso. Então, a carteira antifrágil, né, ela tem duas características, né? Primeiro é que ela é separado em dois fundos diferentes, um para reserva de valor, quer dizer, é aquilo que é livre de risco, é aquilo que vai te eliminar o risco de ruína. Então, primeira coisa, uma parte do dinheiro tem que ser altamente conservadora. Você tem que olhar para todos os possíveis cenários, dos piores que existe, e aquela parte ali tem que aguentar, tem que sobreviver. Por quê? Seria mais ou menos a questão de resiliência? Essa parte sim. Essa parte é a parte que te garante que você não vai quebrar. Entendeu? Reserva de valor, que é o quê? São ativos de reserva de valor, que é renda fixa pós-fixado, curto prazo, um pouco de moeda, quem sabe um pós-fixado, quem sabe um pouquinho de risco de crédito, mas tudo que é ultra conservador mesmo, liquidez e tal. Na outra parte, você vai pro pau, é risco. E você não tem que ter nada no meio. A gente chama de estratégia barbell. O risco médio, aquilo que é morno, entendeu? Aquela debênture incentivada que ao invés de pagar 100 do CDI vai pagar 200, mas que tem um monte de risco oculto, parece o cavalo de Troia, entendeu? Isso aí não vale a pena, porque você melhora um pouquinho o rendimento e aumenta o seu risco de uma maneira compensa, né? assimétrica. Então, do outro lado, você tem que ter risco mesmo, que é bolsa. Entendeu? Pode ser o BOVA, pode ser um fundo ativo que você confia no gestor, pode ser você mesmo gerenciando o seu portfólio de ações, mas você tem que ter aquilo. Então essa é a primeira característica. A segunda característica é que nenhum dos ativos pode sofrer das classes de ativos, né? Porque lá dentro você pode ter classes de ativos, né? Você vai bolsa, fundo imobiliário, que também é renda variável. Então, tudo isso são as classes de ativos que vão estar ou numa parte da carteira, outra conservadora ali, que são as reservas, ou a outra parte, que é a parte de risco, que a gente chama de ativos de valor. Ativos que geram valor, negócios e tudo mais, que é a locomotiva da economia. A única maneira de resolver o problema da sociedade, da economia, é o mercado de capitais. É a divisão do risco. As pessoas dividindo o risco, correndo o risco junto. Então, tem que ter bolsa, a bolsa é um ótimo negócio, mas você não pode perder mais que 20% num único evento. Se você perder 20% num único evento, numa única classe de ativos, você corre o risco daquilo acontecer continuamente. E que você aí tem um problema de ser irreversível, a perda ser irreversível, você não conseguir mais recuperar. Porque a gente tem que lembrar que se o sujeito perde 50%, ele tem 10 mil, 50% ele perde, vira 5 mil. Para voltar a ser 10 mil, ele tem que ganhar 100%. Então, perdas muito grandes são o único problema dos investimentos. São as grandes perdas, são as grandes quedas. Então, você precisa de alguma maneira cobrir aquilo. Então, ou você cobre aquilo diminuindo a sua exposição, né? Tem, é claro, diversificação, setores diferentes, você pode ter algumas empresas anticíclicas na sua carteira e tal, mas limitar o tamanho. Porque aí, mesmo que dê tudo muito errado, você só perde aquilo. Uma terceira maneira que de fato seria conseguir transformar um portfólio que tenha risco de bolsa num portfólio antifrágil é comprar seguros de carteira, né? Comprar puts, opções de venda. Muito complexo, difícil de entender, faço isso a vida inteira, né? Venho tentando transformar isso numa arte, uma coisa leve, não é tão leve, mas também depois que aprende não tem mais retorno. Então foi o que eu fiz lá no Corona Crash no ano passado. Eu fiz o lançamento do meu curso Capitalista Selvagem, que era um curso completo de investimento, não só de opções, completo, falava de todos os sistemas. E aí eu depositei 15 mil reais numa conta na XP para eu operar
para os caras verem, para os alunos. Falou, ó, vamos fazer junto uma carteirinha de 15 mil aqui. Só que chegou janeiro, a gente fez umas contas lá, viu a economia, falou, cara, vai vir um sapeca aí, vai vir um problema. Você já tava olhando o coronavírus lá fora? Não por causa do coronavírus. Por causa de sinais mesmo, da Tá. economia, O contexto, coisas né? macroeconômicas e algumas bruxarias matemáticas que nós temos lá também. Algumas medidas de entropia, de incerteza, estava muito grande. E eu lembro que você já estava falando sobre esses riscos em 19 já. Sim. Antes de Covid. Tinha o... E muita gente falando, é o cavaleiro do caos, né? Isso. O cara só traz notícia ruim. Mas foi uma realidade. Aí o que eu fiz com esses 15 mil? Eu falei, vai vir uma grande queda. Aí eu gastei R$500 em janeiro, comprei uma put dessa. Só a put, não tinha carteira de ações, comprei só a put. Que então virou pó. Não veio queda nenhuma. E eu falei pra galera, eu vou segurar isso 18 meses, vou comprar todo mês, e se acabar o dinheiro eu vou por mais, que uma hora vem essa queda aí. Avisei pra galera. Aí um monte de gente comprou comigo. Aí quando foi fevereiro, 13 de fevereiro, 12 de fevereiro, acho, eu comprei de novo um pozinho em fevereiro. Bova O96. Comprei 4 quilos. Gastei R$497. 4 quilos de Bova O96. Gastei 13 centavos. Aí esqueci, fui para Nova York, fui no curso do Taleb, fui lá conhecer o Taleb, passar uns dias lá, e aí veio a coisa da pandemia, era carnaval aqui no Brasil, a bolsa fechada segunda, terça, quando abriu na quarta-feira, Sangrando. já tava lá embaixo. O meu pozinho antes de eu ir para Nova York, ele foi de 13 para 8 centavos, chegou aí a 8 centavos, aí fomos, eu tinha esquecido. Quando o mercado afundou, a minha opção começou a subir. Quando bateu 1,30, 1000% de ganho. Eu falei, vou aplicar a técnica do descasque. Peguei 10% e descasquei. Aí falei, quando for O que seria esse o descasque? Descasque é um jeito de você comprar uma opção dessa aqui. Ela não tem limite de alta. Como é que você... Por exemplo, você comprou uma ação que disseram para você que é muito boa, que tem futuro. Legal. Aí você falou, eu vou ter no máximo, sei lá, 2% dela na carteira, 3%. Aí a bichinha já subiu 50%, ela já é 4,5% da sua carteira. Já representa mais. Aumentou a participação. Como é que você faz? Você zera tudo? Mas não era de longo prazo? Então, chama Hedge da Alegria. Qualquer dia eu venho para contar certinho como é que é o Hedge. É o Fusquinha, que era um operador de pregão que me ensinou o Hedge da Alegria. Ele falou assim, você tem que vender só um pouquinho. Por quê? Se o mercado... Mas como eu vendi 10% da posição com 1000% de ganho, a 1,30, 1,40, eu já paguei o pozinho. Sim. Já ficou custo zero. Já pegou seu retorno. A gente chama riskless, sem risco, já ficou sem risco. Aí, cada vez que ela ia dobrando, eu vendia um pouquinho. Mas chegou o dia que o mercado já abria com 12, então não dava tempo de eu vender. No final, eu vendi quase todo o meu lote da Bova O96 por R$27. De 13 centavos para R$27, subiu 200 vezes. Então, os 50 mil reais, os 15 mil reais, virou 69. Eu ganhei 55 mil reais. Numa única boleta. E vai vir outro aí, cara. Qualquer hora vai vir outro Vai aí. vir outro aí. E nós estamos cheios de pozinho. Dessa vez é... Poucas ideias. Eu tô querendo transformar... Porque os 60 mil que virou, já virou 100 mil agora. E agora eu tô me preparando, quero ver se o próximo colapso vira 1 milhão. E aí Nossa, sai o churrasco. Começou com 15, hein? Ixi, começou Começou com 15. com 15. Mas são números muito absurdos, velho. Sim. É claro que eu acertei na veia, podia levar anos para dar certo isso, acertamos. Mas a gente tem vários matemáticos lá e a gente estudou toda a matemática do Taleb e as pessoas não entendem o Taleb, por que ele é grosso com os outros, por que né, ele é daquele jeito. Mas, cara, o que ele faz é matemática pura, ele atingiu um nível lá e a galera quer argumentar com conversa. Não, mas você não acha que o Fed, que não sei o quê, não tem conversa. Então, assim, a carteira de frágil, se você, digamos, tem 30%, 40% do seu dinheiro na reserva de valor, renda fixa pós, você tem 60% do seu dinheiro na bolsa. Não devia ter. Porque não pode perder mais do que 20, lembra? Né? Então, você tem que ter no máximo 20 ou 30% do seu dinheiro em bolsa. Só que você compra um pouquinho dessas puts. Não precisa nem comprar R$500. Se você tem R$100 mil, você vai comprar, sabe quanto? Você vai comprar 0,2% ao mês. R$200 de pozinho por mês. R$100. Por quê? Você tem exposição de R$60 mil sua exposição em bolsa.
você não vai gastar mais que 0,5% ao mês. 0,5% de 60 mil é R$300. Então, o cara que quer começar fazendo um segurinho de R$20, a carteira dele, ela muda a dinâmica. Ela ganha na alta, mas ela também ganha na queda, criando aquela imagem que a gente chama de convexa. Convexo. Sim. Então, para que uma carteira seja convexa, você precisa ter um pouquinho de derivativo numa das pontas aí. É muito complexo, né? Pouca gente é capaz de fazer, mas dá para você ter um pouco de ouro, dá para você ter uma carteira robusta quase antifrágil. Mas a antifrágil mesmo, que é aquela que é convexa, que ganha no caos, só se você comprar um pouco de put e fizer um pouco de seguro.